Olá pessoal, tudo bem? É a psicóloga Elisandra falando. Gostaria de conversar um pouco, trazer algumas reflexões sobre o impacto que essa pandemia, do Covid-19 tem trazido e provavelmente ainda vai trazer para as pessoas, para todos nós. Não é? O que isso, não é? Quais as consequências de todo esse momento que nós estamos vivendo? Nós sabemos que a saúde mental e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou há poucos dias que a saúde mental terá um grande impacto, vai sofrer muito com a pandemia do Covid-19. E isso não é nenhuma novidade para nós, não é profissionais da área de saúde, porque realmente fica muito claro e a gente percebe o quanto as pessoas estão sendo afetadas por essa situação, não é? O futuro está incerto e isso gera uma ansiedade muito grande. A ansiedade no Brasil já se apresenta com altos níveis, não é? Muitas pessoas são atingidas pela ansiedade em momentos, não é, em situações que digamos de normalidade. E agora, diante dessa situação, né, de pandemia em que nós estamos vivendo, isso tem subido, tem crescido de uma forma muito significativa. Então eu quero trazer algumas reflexões, não é, sobre esse momento. Como que nós podemos estar cuidando e qual é a influência, qual a interferência de tudo isso vai deixar nesse pós-pandemia. Não é? No momento em que toda essa situação começar a passar, o mundo não vai ser mais o mesmo. Isso eu posso garantir para vocês. Porém, não é como nós vamos reagir a essas mudanças. Você que está me ouvindo, já pensou sobre isso? Como vai reagir? Qual não é a maneira de lidar com o mundo depois que tudo isso não é voltar aos poucos ao seu ritmo normal, né, de trabalho, de estudos, não é, familiar. Então dá para nós pensarmos, não é, que dentro desta crise e que nós estamos passando, a gente tem possibilidades positivas, sim. Então de repente vocês vão dizer, como assim? Não é? Eu só vejo coisas ruins, perdi meu emprego, não consigo mais, não aguento mais ficar em casa junto com a minha família, é só problema. Tá certo, não é? Pode ser. Porém, não é? Quando nós paramos para pensar o que me motiva, não é? Qual é a minha visão, qual é o propósito, o que motiva as minhas ações, eu vou poder mudar essa situação futura. Porque quando eu reclamo, quando eu me queixo, quando eu falo de uma forma negativa sobre uma situação, olhando só esse lado, eu não produzo em mim nenhum tipo de mudança. Pelo contrário, eu falo para mim e eu trago para o meu contexto, para o meu mundo interno, situações negativas. Não é de que as coisas não vão dar certo, de que nada de bom acontece comigo, de que eu só tenho problema, de que o futuro vai ser terrível, de que vai ser uma crise muito grande. E com isso, eu não atribuo nada de positivo. Com isso, eu não consigo visualizar coisas boas. E a crise, ela traz. Quando nós paramos para pensar nas possibilidades que hoje a gente tem, e eu tenho percebido, por exemplo, um ponto que dá para destacar é a questão do quanto as pessoas estão mais preocupadas, sim, com os nossos idosos, com os nossos avós, com o vozinho, com a vozinha. Não é? A gente vê as crianças, os adolescentes entrando em contato hoje, né? Se preocupando, falando, dedicando um tempo. Os filhos também. Por quê? Porque há a iminência dessa população, né, de idosos, que é um grupo de risco mais vulnerável, há uma preocupação, um cuidado com eles. Então, as famílias têm dedicado mais tempo. Isso é algo bom. Isso é algo bom porque eles estavam esquecidos. E o Brasil, ele é um país que está envelhecendo. A população, né, de pessoas com mais de 60 anos tem crescido e vem crescendo muito no Brasil.
E nós não sabemos, a maioria das pessoas não sabe como lidar, não sabe como conviver com essas pessoas. Não tem paciência, desconhece muito das suas necessidades. E eles vinham vivendo muito em isolamento, sozinhos, porque suas famílias não é muito atarefadas, seus filhos, seus netos com muitos compromissos, não tinham tempo para dedicar a eles. E hoje, com toda essa situação difícil, eu tenho percebido o quanto as pessoas estão mais preocupadas com eles. E tem feito, sim, tem né, se movimentado de forma diferente na direção dessas pessoas, né, desses idosos que muito têm a nos ensinar, a acrescentar e que muito precisam da nossa atenção, não é? Então, isso é algo bom, porque a população está se voltando para eles, para o cuidado com eles, né, tentando ver como ajudá-los. A solidariedade, né, a dor do outro tem tocado as pessoas. E isso também é algo positivo, porque nós estávamos tão envolvidos nas nossas dificuldades, nos meus problemas, né, no meu trabalho, naquilo que me pertence. Nós estávamos tão envolvidos com isso que já não conseguíamos mais, né, olhar para o outro e perceber a necessidade. Quando eu falo, né, de olhar o outro, é realmente enquanto ser humano, enquanto indivíduo, não é? O que o outro precisa, a sua necessidade. Então, essas mudanças, não é? A mudança do meu pensamento, mindset, provocar isso em nós é uma grande conquista. E com esse isolamento social, com o afastamento, onde nós precisamos agora estar mais em casa, mais voltados para as nossas famílias, não é? Nós estamos percebendo coisas que estavam perdidas. Esse relacionamento, se relacionar, né? O estar em volta da mesa, as refeições em família, a conversa, até porque a televisão, a mídia, às vezes a gente precisa dar uma desligada e parar um pouquinho, porque a gente ouve tantas coisas ruins, tantas coisas negativas, que isso não nos faz bem. E aí, quando a gente para e desliga os botões, a gente consegue conversar, olhar no olho do outro e ouvir suas dores, ouvir seus sonhos, suas necessidades, brincar, por que não? Brincar com as crianças, dar mais atenção. Todos esses pontos são pontos que a crise veio nos trazer, que o caos veio nos trazer. De uma outra forma, nós não estaríamos em casa, porque o ser humano, ele foge dos seus problemas. Então eu saio de casa, eu saio para a rua, eu saio para outros lugares para não enfrentar as minhas dificuldades. Então eu faço de conta que não existe. Eu faço de conta que eu não tenho problema, eu faço de conta que tudo está bem. E eu fico fugindo. Eu levo uma vida inteira de fugas para não entrar em contato, para não olhar de frente para o meu problema. E dessa forma eu não preciso resolvê-lo. Então eu quero questioná-los e perguntar e levar que cada um reflita e pense o que está me motivando, que ações, o que eu tenho pensado, de que maneira que eu vou enfrentar essa situação, o que eu posso fazer de diferente, o que tem me motivado para buscar novas alternativas, desenvolver outras habilidades, desenvolver talentos que eu tenho, que nós temos e que eu tenho certeza que cada um de vocês tem e que está esquecido. O que eu posso lançar mão, do que eu posso lançar mão neste momento para ter sucesso, para conseguir conquistar. É momento de inovação, pessoal. Nós precisamos inovar. Hoje, mais do que nunca, está muito claro de que o método, o modelo que nós vínhamos vivendo não dá mais certo. Eu preciso de novas habilidades, eu preciso de aprender a aprender, fazer coisas novas, porque do jeito que eu vinha fazendo, não vou poder repetir. Você já parou para pensar isso? O que te motiva e que maneira eu vou alcançar? Como eu vou fazer para
não é me desenvolver mais, para inovar, para buscar o meu autoconhecimento e para desenvolver habilidades novas, habilidades que hoje o mundo precisa, para que eu possa crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto pertencente a uma família. Todos são aspectos muito importantes que nós precisamos considerar, não é? Então, busque, desenvolva-se, cresça, desenvolva novas habilidades, faça uma visita, não é? Na adolescente que você foi, na criança que você foi, e veja o que eu deixei perdido lá atrás, o que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer muito bem e que hoje eu deixei de fazer por N situações, por muitos motivos. Então vamos resgatar aquilo que nós tínhamos, vamos resgatar, porque quando eu encontro e eu sei exatamente aquilo que me traz satisfação, que eu gosto muito de fazer, com certeza isso vai ser algo que eu vou poder desenvolver com grande sucesso na minha vida. Porque sabe aquele passatempo que eu tinha na adolescência, que às vezes eu nem considerava? Aquilo que eu me enchia de satisfação, que me trazia muito prazer em fazer, em realizar? Então, talvez isso seja uma nova forma de trabalho que tu podes fazer. Talvez isso seja uma nova opção para desenvolver algo novo na sua vida, como profissional, enquanto pessoa, não sei. Então, vale a pena pensar. Então, vamos considerar, vamos parar, refletir um pouco no nosso dia e pensar: o que eu sei fazer, o que eu faço muito bem, o que eu gosto de fazer. E partirmos, pessoal, para desenvolvermos novas habilidades, para buscarmos em nós aquilo de melhor que eu tenho, aquilo de mais precioso e que às vezes eu deixei esquecido. Então, que o Covid-19, que a pandemia tenha vindo para nos tirar da situação confortável que nós estávamos, que tenha vindo para me motivar a caminhar e a seguir em frente na busca de novos horizontes, de novos objetivos e trabalhar para conquistar aquilo que eu, a minha vida inteira, passei sonhando, que eu tire os meus projetos e os meus sonhos daqui e passe a executá-los, tá bom? Então, fica a dica, reflita, pense, tire da cabeça, tire da sua mente os seus sonhos, os seus projetos. Coloque no papel e coloque em prática. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.